Existe uma predisposição genética em nós, e eu alerto vocês para isso. Eu tinha dados atualizados, certo, de mulheres que têm problemas com câncer na família, problemas cardíacos na família, problemas esses que estão relacionados a pai e mãe. Quem fala isso não sou eu, é a ciência. A mulher tem até os seus 70 anos para herdar a doença do pai ou da mãe, e ela tem que entrar num ambiente de alerta aos 50, 55 anos de idade, tem que correr na frente. Minha mãe morreu do ataque cardíaco, eu tenho que cuidar do meu coração com muita antecedência. Meu pai morreu de câncer, eu tenho que fazer as minhas prevenções, eu tenho que fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele. O homem tem uma propensão bem maior do que a mulher, o homem tem que ser mais rápido, mais ágil que a mulher, porque o homem não vive a tensão menstrual, a mulher ainda sangra, os hormônios da mulher é bem diferente, a mulher é bem mais resistente. Tem um obreiro que falou para mim: pastor, por que o senhor defende que a mulher é tão resistente? Eu falei para ele: meu amigo, a mulher foi feita do osso, saiu da costela, nós fomos feitos do barro. A mulher é osso duro de roer, meu irmão. Tu sente uma dorzinha de cabeça, tu te encerra no quarto, uma dorzinha de cabeça, tu te encerra no quarto e manda todo mundo apagar a luz, e ainda fala para a mulher: se tu deixar esse moleque dar um grito dentro de casa, eu não sei o que eu faço, não deixa ninguém gritar. O que tu tem, meu filho? Estou com uma dor de cabeça que tu nem imagina. A mulher vive a tensão pré-menstrual dela, ela está com a cabeça rachada no meio, ela lava a roupa, ela estende no varal, ela cozinha, ela prepara o alimento, ela leva o filho na escola, vai buscar o filho na escola, ainda chega em casa e vai pegar um comprimidinho para dar para o marmanjo que está lá no quarto, lá com a dorzinha de cabeça dele. Tem um obreiro amigo meu, que ele teve uma pontada de pneumonia, um negócio terrível no pulmão dele, baixaram ele no hospital, a hora que a enfermeira falou para ele assim: nós vamos ter que te aplicar 12 injeções, ela foi buscar as injeções, quando ela voltou ele tinha pulado a janela do hospital, porque tinha medo de injeção. O homem, irmãos, é isso daí, é um gigante na falácia, certo? Mas a mulher não. A minha esposa está aqui. Quando o Mateus, meu filho, nasceu, eu fui para o ambiente do parto, quando cortaram ela e sangrou, teve que passar pela cesárea, eu vi o sangue lá jorrando e tal, o quarto ali do ambiente ali da onde estava fazendo a cesárea do meu filho, rodou comigo assim. A hora que eu cheguei perto da Elisângela, eu já estava branco. Ela olhou para mim e falou assim: está chegando o nosso presente. Eu falei: meu Deus do céu, se eu estivesse no lugar dessa mulher, eu estava aos gritos, aos berros aqui, mas ela está tranquila, aguardando o presente. Por quê? Porque a mulher é bem mais resistente que o homem, é bem mais forte que o homem, e isso é uma verdade inquestionável e não deve ser questionada. A mulher tem essa fibra, a mulher tem tudo isso daí, só que tem um porém: nós deixamos nos levar pelo machismo, nós achamos que não. Tem pessoas aí que são candidatos a câncer de próstata, porque não querem ir lá no médico lá. Deus me livre fazer exame de toque, aí fica todo mundo nesse negócio aí. E essa guerra aí, irmãos, deixa eu falar um negócio, sem constrangimento, sem querer constranger ninguém. Eu tenho um amigo meu que ele não está vivo. O nome dele era José. Ele tinha uma diabetes. E aí eu convidei ele para pregar numa congregação que eu pastoreava em Xangri-Lá, na beira-mar. E aí a esposa dele ligou para mim falando assim: olha, o exame de diabetes do José deu lá em cima. O médico falou que não sabe como é que ele está de pé. O médico disse que ele não deve nem sair de casa, ele não deve ir a lugar nenhum. Mas ele paga para ver, pastor. Já que ele não para me ouvir, ele está indo aí pregar com o senhor, conversa com ele. Eu falei: sem problema, vou conversar com ele. E ele veio. Quando ele chegou na minha casa, minha esposa preparou um almoço e tal. E aí ele foi lá, eu falei: minha esposa, eu falei para ele dizendo: faz um suco, um negócio aí e tal, aquela coisa toda. Era que nós fomos comer, ele falou assim: pastor, a hora que abriu a porta da geladeira, eu vi lá uma Coca-Cola. Eu quero a tal da Coca-Cola. Eu falei: rapaz, só que eu não vou te dar a Coca-Cola aqui na minha casa não. Ele falou: mas eu quero. Eu disse: não. O que houve? Não, aqui não. Eu vou te dar aqui um suco, uma água. E ele ficou desconfiado. Ele cantou na noite, pregou. Eu falei: o que houve, pastor? Eu disse: rapaz, deixa eu te falar um negócio. Tu é uma causa de preocupação para a tua família. Tua esposa está com os nervos à flor da pele. Ela está que não sabe mais o que vai fazer. Certo? Tu não se cuida. Tu tem um problema sério de diabetes. Tua diabetes está no 5º andar. E tu não faz a tua parte. Eu falei: não, quando eu chego em casa eu vou conversar com ela. Ela não deveria ter feito isso. Não, ela fez porque ama a tua vida. Porque ama a tua alma. Certo? E eu sou o motivador de vida. Eu não sou um agente de morte. Por isso, o senhor tem que ter cuidado. Ah, estou com pressão alta. Aí os obreiros sabem que o senhor tem pressão alta, vão lhe chamar para o senhor comer churrasco à noite na casa dele. Eles não são agente de vida, não. Essa turma está querendo o seu lugar. É isso aí. Aí eu, não, mas eu estou com a minha diabetes assim, ó, eu tenho um problema de diabetes. Não, ok. Não, ok. Ó, tá liberado o churrasco, tá liberado. Tem problema com açúcar. Vai lá na casa da irmã.
Olha, eu não posso. Ah, mas eu preparei um buffet, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para a mesa, vamos comer esse doce. Só hoje, tu é um agente de vida ou um agente de morte? Então por que tu insiste? E eu falei para o José, falei umas verdades que, quem sabe, o pai dele não falou para ele. Passou-se mais ou menos uns 6 meses, eu estava numa escola de obreiro na cidade de Pelotas, pregando no auditório. Quando eu vejo no meio do povo, lá vem o filho do José com ele pela mão, cego, que já não enxergava mais. A hora que trouxe ele na frente do altar, eu perguntei para ele o que ele tem. Pastor, não enxerga mais. E o José morreu com 42 anos. Deus matou o José? Deus quis recolher o José? O José não fez a parte dele. Deus se privou de fazer a parte. O sacerdote Eli, quando ele recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido no campo de batalha e que a arca da aliança tinha sido levada, diz a Bíblia que ele caiu para trás, não caiu? Da cadeira? E ele quebrou o pescoço, por quê? Porque ele estava muito gordo. Se ele tivesse magrinho, ele dava um giro no ar, caía de pé. Quebrou o quê? O pescoço, a vértebra que une a cabeça com o corpo. Corpo e igreja, a cabeça. O diabo sabe aonde ele chega. E o diabo sabe aonde ele toca. Mas Jesus prometeu para mim e para você vida, e vida com abundância. Agora você pode não querer ouvir o que eu estou falando. Agora você vai seguir fazendo as coisas erradas se você quiser. Existe a predisposição genética para doenças contraídas. Existe, sabe o que? A motivação insuficiente. Tu não é motivado a se cuidar, por isso você não se cuida. Tu não é motivado. Tu não tem motivação na tua casa, tu não tem motivação dos amigos, tu não tem motivação na igreja. Eu vivo em festa de igreja, eu vivo em congresso. Aí tu passa lá naquele refeitório lá, tá aqueles irmãos que parece que o mundo está acabando naquele dia. É uns pratos que chega a fazer uma montanha. Aí tu vê eles falando para as irmãs, deixa Deus te usar, minha irmã. Deus o quê? É o diabo, irmãos. É o diabo que está lá. É o diabo que está lá, meu irmão. Vai com aquela carreta, parece que o mundo está acabando naquele dia, é uma vergonha. Tu fica constrangido em ver aquela situação. E os malucos lá, deixa, é Deus, usa Deus. É Deus que está usando. E o diabo está do outro lado, produzindo a morte. E tem pessoas que estão aqui que agora estão rindo. Mas se tu não parar para ouvir os conselhos da tua esposa, tá bom? O teu ministério está sendo abreviado. Porque existe a motivação insuficiente, existe o conhecimento inadequado. Tu não sabia, por isso tu não se cuidava. Mas a partir dessa noite tu está lascado. Porque a partir de agora tu sabe, tá bom? E se tu não parar para ouvir o conselho da tua esposa, certo? E tu morrer, bom seria que o pastor fizesse um casamento da tua esposa com um homem mais bonito do que tu, que incomode menos do que tu, que seja mais obediente do que você, porque ela está te chamando, ela tem uma visão de águia, ela está dizendo não faz isso, não faz, já quem manda na minha vida sou eu. Então Deus vai te recolher e vai trazer um bonitão para a vida dela. Eu ainda vou vir aqui pregar e vou ver ele do lado dela aqui, tá bom? E tu já vai estar lá na glória, não sei onde é que tu vai estar, certo? Agora nós temos que ter esse cuidado, pelo amor de Deus. O Espírito Santo vai descer na terra, a igreja vai entrar para o ambiente do arrebatamento, e Deus vai procurar uma igreja preparada para ser usada na palma da mão de Deus. E eu quero que sobre a tua vida venha a longevidade, não a morte. Eu quero que sobre a tua casa repouse o ambiente da vida e não o ambiente da morte. E eu quero profetizar para você, para terminar o meu primeiro momento aqui, que na porta da tua casa vai ter marca de sangue a partir desta noite. Nos umbrais da tua porta vai ter marca de sangue. Só que tu vai tomar a tua atitude. Vai tomar a tua atitude, tá bom? Vai fazer os teus preventivos. Vai cuidar do teu coração. Vai cuidar da tua saúde. Porque o diabo sabe, ele não te derrota no joelho, mas ele te derrota é pela tua boca. Fecha a boca e o céu vai se abrir. Fecha a boca e a glória de Deus vai descer. Faz a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. O céu, com certeza, será a nossa herança. O céu já está preparado, está tudo pronto. Mas existe um caminho para nós chegar até lá, não é verdade? Nosso alvo é o céu. Mas nós temos que ter alguns cuidados. Entre eles aqui, nós pontuamos, o primeiro plano foi com a nossa própria saúde. O segundo cuidado que todo obreiro deve ter, deve observar, é com o excesso de autoridade. Excesso de autoridade. Nós temos uma tendência muito forte, quanto mais Deus vai nos usando, Deus mais vai agindo em nós, quanto mais Deus vai fazendo transbordar em nós da sua essência, nós temos tendências a ir para o ambiente do desequilíbrio. Aí nós passamos a tratar pessoas de um jeito e outras de outro jeito. Aí eu digo que Jesus, ele sempre foi exemplo em tudo. Imagine quando Jesus, ele saiu da Galileia e ele subiu na direção de Jerusalém. Diz a Bíblia que o seu aspecto era como daquele que subia para Jerusalém.
Jerusalém. E ele passou por aldeia de samaritanos, ele teve um encontro com um jovem rico, e quando ele pegou a terceira via de acesso para Jerusalém, que era o caminho que subia por Jericó, ele viu um cego mendigo à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém repreende o cego para que se cale. E o cego grita mais alto ainda. Aí Jesus para e, na sua simplicidade, ele vai atender o grito de um cego mendigo, ok? Só que passando por Jericó tem um rico chamado Zaqueu que está em cima da árvore. E o Zaqueu não grita, não clama, não pede nada. Mas Jesus para debaixo daquele pé de figueira brava e fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então Jesus vai solucionar o que com a sua autoridade? O problema do pobre e o problema do rico. Jesus se relaciona com o rico e com o pobre. Jesus não vai viver um ambiente dos ricos e desprezar os pobres, não. Nós temos um conceito: o ministério bem sucedido traz pessoas influentes para a nossa volta. Esses dias eu ainda falei sobre o tempo do farelo e o tempo do pão. Quando os irmãos de José lançaram ele para dentro de uma cisterna, diz a Bíblia que eles se sentaram para comer pão, enquanto o farelo caía em cima da cabeça de José. Ele tinha 17 anos de idade. Com 30 anos ele iria virar governador da terra do Egito, e por ele passar pelo tempo do farelo, Deus iria levar ele a um tempo de pão. Então tem o tempo do farelo, tem o tempo do pão. E tu quer conhecer o homem, tu dá poder para ele. Eu digo que quando José saiu da cisterna, ele foi até o palácio no Egito, o mesmo José da cisterna é o mesmo José do palácio. É o mesmo. Ele desce do trono, ele desce do palácio para liberar perdão para os seus irmãos. E ainda cura os seus irmãos. Ele fala: olha, Deus prevendo a fome que viria, ele me enviou na frente de vocês, porque ele ama vocês. Meu pai ainda está vivo. Então ele entende que ele viveu um processo por conta da sua família, da sua casa e dos seus irmãos. O mesmo José da cisterna era o mesmo José do palácio. Davi, todavia, não teve a mesma postura. Davi estava no campo e ele falava: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, quando ele era um simples pastor de ovelhas. E ele respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a... Esse era o Davizinho do campo dos pastores. Estava lá no campo, em Belém da Judéia, olhando para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus. Esse é o Davi do campo. Quando Davi entra para dentro do palácio, ele não quer levar os olhos para os montes, ele não quer seguir olhando para cima. Ele vai olhar para baixo e vai enxergar quem? Betseba, tomando um banho pornográfico. E ele vai mandar matar um dos seus soldados por conta de Betseba. Excesso de autoridade. E nós temos essa tendência. Às vezes o filho do rico apronta, aí nós chamamos os pais lá e falamos assim: querido, ele é tão, é verdade, tadinho, ele já virou do avesso, já fez o que tinha que fazer, mas não, nós vamos sempre estar do lado. Agora, quando é filho do pobre, tá, até quando esse moleque vai ficar dando problema? Porque em si o poder, a autoridade, ele nos leva a uma linha tênue. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente como obreiros, porque nós temos uma palavra de vida, mas nós também temos uma palavra que pode gerar morte. Nós temos que ter um campo de equilíbrio. Eu sempre digo que a autoridade vale mais do que o poder. Se vocês quiserem guardar isso, vocês guardem com vocês. A autoridade vale mais que o poder. E eu dou exemplo para vocês. Qual era a maior autoridade no Egito? A autoridade. Quem era que era dono de todo o poder? Faraó. O que Faraó falou para José? Abaixo de mim, quem vai ter a autoridade do Egito é certo. Então quem é que tinha maior valor na terra do Egito? Era o Faraó que estava no trono, ou José que tinha autoridade? Quem tinha o poder ou quem tinha autoridade? Quem tinha a autoridade. Porque a autoridade vale mais do que o poder. Lá em Babilônia, quem é que era dono de todo o poder? Nabucodonosor. Ele chegou ao ponto de falar assim, Daniel falou para ele assim: tu tem o poder de dar vida e tu tem o poder de tirar a vida. Tu tem esse poder. Tu joga no fogo, tu joga na cova dos leões, tu manda matar. Tu tem todo o poder. Só que todo o poder da Babilônia está na mão de Nabucodonosor, mas a autoridade está com Daniel. Está com Daniel. Na época de Moisés, quem é que tem todo o poder? Faraó. Mas a autoridade está sobre Moisés. Na época de Elias, quem é que tem todo o poder? Acabe. A autoridade está sobre quem? Elias. E tem gente que não tem a capacidade de discernir, sabe o quê? Se fala muito na questão do Elias, como se Elias fosse o primeiro a confrontar contra Acabe. Mas o primeiro a confrontar contra Acabe foi o Nabote, o profeta lá da vinha. Não quis negociar com Acabe. E Elias entra nesse cenário aí, por quê? Porque Jezabel, mulher influente por detrás do trono, mandou matar Nabote, porque Nabote não quis negociar uma vinha, e Acabe ficou triste, porque Acabe fez 3 propostas para Nabote: troca a tua vinha comigo, porque eu tenho uma vinha melhor do que a tua, para te dar, ou se não tu me dá a tua vinha, eu vende para mim. Um homem com todo o poder,
querendo fazer negócio com um colono que está ali cuidando da vinha, que era a herança dos seus pais. Em outras palavras, eu escrevi um livro de 230 páginas, que o tema do livro é Reino ou Reinado. O reino que é de Deus e o reinado que é dos homens. E um pastor chamado Eduardo Sampaio, ele me procurou e falou assim: pastor, o que o senhor pensa de reino e reinado? Eu falei: eu penso que seja o que aconteceu entre Nabote e Acabe, porque Acabe quer negociar algo para o reinado, mas Nabote está defendendo o reino. Ele pega e fala: eu estou guardando o que é herança dos meus pais. E no livro da lei estava escrito que a herança dos pais deveria ser preservada desde a terceira até a quarta geração. Ele estava cumprindo com a palavra. Em outras palavras, ele estava falando assim: Acabe, tu está de olho na minha vinha, sabe por quê? Porque nesta simples vinha o céu está aberto, no teu palácio o céu está fechado. Na minha vinha eu tenho uma herança que é eterna, no teu palácio tu tem um reinado que é momentâneo. Na minha vinha quem manda é Deus, no teu palácio quem manda é Jezabel. Na minha vinha eu tenho expectativa de futuro, eu vejo a eternidade, mas no teu palácio, com a cabeça deitada no teu travesseiro, tu não enxerga a eternidade. Entre um palácio de céu fechado e uma vinha de céu aberto, eu vou ficar com a minha vinha, não vou negociar. Mas Acabe acha que o poder é dele. Sai Nabote e chega Elias. Então quer dizer, o poder todo está na mão daquele que defende um reinado. E todo reinado tem prazo de validade, ele tem data para começar e tem data para terminar. Agora o reino é eterno. Então, às vezes é melhor você ter uma autoridade do que você querer ser dono do poder. Nos dias de João Batista, quem era um homem que tinha todo o poder? Herodes, mas a autoridade está sobre João Batista. Nos dias de Paulo, quem é que tem todo o poder para soltar, para prender? É o rei Agripa, mas a autoridade está sobre o Paulo. Então, às vezes nós não temos todo o poder, mas nós temos uma autoridade, e nós temos que saber usar essa autoridade, certo? Para não abusar dela, e muitas pessoas usam da autoridade, às vezes, de Deus, para tomar decisões totalmente equivocadas dentro do reino. Nós não podemos tratar pessoas como nós tratamos coisas. Eu estou num trabalho nas ruas, com moradores de ruas. Eu tenho encontrado muitos pastores nas ruas, muitos obreiros nas ruas. Eu encontrei um presbítero da Assembleia de Deus de Ivoti, que foi discipulado pelo pastor Luiz Antônio da Luz, morando nas ruas, certo? E tirei ele das ruas. Ele está sendo tratado, porque alguém usou de excesso de autoridade contra a vida dele. Excesso de autoridade. Pessoas que poderiam não estar onde estão, mas por uma palavra, por esse abuso de autoridade, por nós exercer de uma fala truculenta, severa, de juízo, que na nossa boca está a palavra de vida, mas também está a palavra de morte. Por que não estender as mãos? Por que não auxiliar? Por que não ter esse controlador, esse mediador em nós, para discernir o que é, o que não é, o que pode, o que não pode? Nós, infelizmente, nós temos uma tendência de usar da autoridade que Deus nos deu para de vez em quando jogar muitas coisas que são excelentes fora. Eu digo que nas ruas nós estamos encontrando diamantes, onde era lugar de lixo, estamos encontrando diamantes. Tem uma situação de um rapaz que eu encontrei debaixo do viaduto da Conceição, escute só, nós estávamos com a carreta ali na primeira noite, quando foi na segunda noite, primeiro congresso de missões para moradores de rua do Brasil, uma carreta. Eliane Fernandes veio cantar, e quando nós chegamos no segundo dia, eu olhei um rapaz sentado lá no meio ali daquela pista ali, em frente ao viaduto da Conceição, ali, sentado no chão. Aí eu fui lá e sentei no chão com ele, falei assim: o que tu está fazendo aqui? E ele falou assim: pastor, eu estou desde ontem aqui, esperando o senhor chegar, porque para mim a vida acabou. Eu pensei, ele vai se matar, a vida acabou. Ele falou: o que houve? Desde que o senhor chegou aqui ontem com essa carreta, para mim acabou tudo. E o senhor acredita que eu fiquei esperando hoje clarear o dia? Eu fui numa igreja aqui perto do viaduto, tem uma igreja ali, e fui lá e pedi para o pastor da igreja o telefone para me ligar para minha família, que eu estou há 6 anos longe de casa. Eu queria falar com meu pai para ver se ele não mandava um dinheiro, alguma coisa para me retornar para minha casa. Só que o pastor olhou para mim e falou assim: amigo, esse telefone não é pessoal meu, é de patrimônio da igreja, e eu não tenho autorização para emprestar a terceiros. E é de um pastor conservador. Deus me livre, poxa, penso numa igreja. Aí o que acontece? Eu falo: eu estou desde 7 horas da manhã aqui esperando o senhor chegar, para ver se o senhor me empresta o seu telefone, para me ligar para minha família. Eu falei assim: de onde é que tu é? Eu falei assim: eu sou de Criciúma. Eu falei assim: não, nem vou ligar para tua família. Está vindo uns empresários
de Itajaí, que são donos de embarcações, vieram para estar comigo e um deles tem um lugar no carro, na caminhonete, almoçaram comigo na minha casa. Eu não vou te emprestar o telefone, hoje eu vou te mandar para a tua casa. Hoje eu te coloco dentro de um carro e te entrego para a tua família. E nisso apareceu um pastor, o Diego, que veio de Forquilinha, falou assim: pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei: Diego, tem lugar no ônibus para tu levar esse rapaz aqui? Ele falou: tem lugar. Eu falei: então tá bom, então tu cuida dele, certo? E não deixa ele aqui. Eu fui para a carreta. Quando eu estou lá na carreta, o Diego vai lá, o pastor Diego de Forquilinha da Assembleia de Deus, me chama no canto da carreta e fala assim: pastor, que coisa de doido isso, pastor, coisa de doido. Eu falei: o que houve? Ele falou: o rapaz que o senhor estava falando com ele lá, pediu o telefone para mim, e ele ligou para o pai dele, para a mãe dele. Quando ele ligou para o pai dele achou que ele estava morto. Falou assim: meu filho, tu ainda vive? Está vivo ainda? Sim, pai. E eu encontrei alguém que está me mandando de volta para casa. Eu estou voltando e eu queria que vocês fossem me receber do lado de fora da cidade, no arco de entrada de Criciúma. Vocês vão lá e me recebam. Vão lá que eu quero abraçar vocês, eu quero matar a saudade que eu estou de vocês. Ele desligou o telefone, pastor, sabe o que ele fez? Ele ligou para a polícia e falou o seguinte: olha, eu sou um foragido da justiça, eu estou há 6 anos morando em situação de rua, eu me encontro debaixo de um viaduto, e ontem à noite eu tive um encontro com Deus, um encontro muito grande com Deus, e Deus veio em mim e eu senti que eu tenho que recomeçar da onde eu caí. Eu quero que vocês me permitam eu abraçar minha família, quero que vocês permitam eu me despedir da minha família, e depois eu entro dentro da viatura e vocês me levem para o presídio, porque eu sou um foragido. E desligou o telefone. Aí eu desci, fui lá e falei assim: tu tem certeza no que tu quer fazer? Ele falou assim: eu tenho certeza, pastor, porque esse é o recomeço da minha vida. Eu encontrei aqui um ambiente de pessoas que realmente estão preocupadas com a minha alma, e eu vou recomeçar da onde eu caí. Para resumir, nós mandamos ele. Quando chegou lá em Criciúma, estava o carro da família esperando ele, 2 carros da família e a viatura do lado. Ele desceu do ônibus que o Diego levou ele, abraçou toda a família, choraram, oraram junto, ele entrou para dentro da viatura. A hora que ele entrou para dentro da viatura, ele falou para o pastor Diego: diz para aquele pastor doido lá não esquecer de mim. E entrou dentro da viatura e foi embora. Passou-se uns 2 meses, eu ia pregar em Forquilinha, do lado de Criciúma, e eu liguei para o Diego, que trabalha na prefeitura de Forquilinha, falei: fala com o prefeito para ligar na SUSEP de lá, para mim poder entrar no presídio, eu vou lá ver esse cidadão. Quando ele menos esperar, eu entro lá dentro da cela e vou falar para ele: eu vim atrás de ti, porque eu não esqueci da tua alma. E o Diego ligou lá e procurou saber dele. O prefeito de Criciúma passou o telefone do diretor do presídio, ligou lá no diretor do presídio, o diretor do presídio procurou lá o nome do cidadão e falou o seguinte: olha, ele deu entrada no presídio, mas como ele estava foragido há 6 anos, a pena dele prescreveu, e por ele se entregar, o juiz entendeu que ele teve uma boa ação, abriu os portão do presídio e colocou ele em liberdade, e ele voltou ao convívio da família. Mas se dependesse do excesso da autoridade do pastorzinho ali, que diz: não, aonde estaria esse menino? Como estaria a vida dele? Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, e nós não podemos usá-la de qualquer maneira. Então vamos cuidar disso, vamos ter zelo disso. Existe uma unção que está sobre nós, que não foi dada para o mundo, não foi dada. Nós temos que ser liberais nessa autoridade para a vida, para a vida. Falei para vocês ontem aqui que nós levamos um grupo de obreiros para a Uruguaiana, e eu deixei uma menina para cuidar dos carros para nós. Uma menina prostituta, chefe das prostitutas, que ficam ali fazendo aqueles aviãozinhos de droga na Cracolândia. Eu já liguei lá, eu vou pegar essa menina, eu vou dar 2 dias de princesa para ela. Eu tenho necessidade disso? Não tenho. Eu vou levar ela para Tramandaí, vou colocar ela num hotel, eu vou providenciar cabeleireiro, eu vou providenciar roupa nova, vou dar perfume. Eu vou fazer ela se sentir amada 2 dias, como ninguém nunca amou a alma dela. Isso é usar da autoridade que Deus me deu para promover o quê? A vida. Essa autoridade está sobre você, essa autoridade está sobre mim, essa autoridade está sobre nós. Não é usar autoridade para jogar para fora, é usar autoridade para trazer para perto. Foi o que Jesus usou, a autoridade para trazer para perto, ok? Terceiro cuidado que nós temos que ter com a nossa casa. Com a nossa casa, tem que haver uma preocupação com o nosso lar. Tem um homem na Bíblia que eu acho ele extremamente assim, incrível em todos os comportamentos, que é o rei Davi. Davi, ele arrancou a cabeça do gigante Golias, sim ou não? Sim, arrancou. Ele trouxe a cabeça do gigante Golias para Jerusalém como um grande troféu, certo? Porque Davi era um grande guerreiro. Ele no campo cuidando das ovelhas, o que ele falou? E vindo o leão eu matei o leão, e vindo o urso eu matei o urso, certo?
Esse era o Davi da porta para fora, mas o Davi para a porta para dentro, quem era? Ele era pai de quem? De Aminon. Aminon violentou Tamar. Quem era Tamar? Filha de Davi, mas Aminon, filho de Davi, violentou a própria irmã. Absalão, filho de Davi, matou quem? Aminon, filho de Davi. Adonias, filho de Davi, quis tomar o lugar de Salomão, filho de Davi. Salomão matou a Adonias, filho de Davi. Então, da porta para fora, um guerreiro sem precedentes. Da porta para dentro. Então, essa porta para dentro, ela tem que ser muito bem observada. Era o parapeito que se fazia no Antigo Testamento quando ia se construir um segundo andar. Não poderia fazer um segundo andar e fazer um eirado sem colocar o parapeito. Para quê? Para que não houvesse sangue na casa. Então, nós temos que ter essa capacidade de discernir que o reino de Deus é essa grandeza toda. Eu digo que a obra de Deus, ela é simultânea. Vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês passarão a ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até. É como tanto e até, de forma simultânea. Mas não adianta nós querer ganhar o mundo todo e perder aquelas conquistas que deveriam ser preservadas. Chega o cidadão na tua casa, o filho do cidadão quebra as tuas louças e tu fala, tadinho. Não preocupa com ele não. Criança é assim mesmo. Agora um filho teu quebra um copo, tu pega pelo pescoço. Tu não preserva o que nós temos. Então dá um tratamento para os outros que não dá para os teus. Esses dias o meu filho brincou comigo e com a minha esposa. Falou, pai, para tu fazer um churrasco, eu acho que eu vou ter que virar mendigo. Vamos fazer um churrasco. Eu disse, não, hoje não estou com tempo não, então vou colocar uma roupa de mendigo, você me sentar aqui na porta, porque para os mendigos tu já assou boi, tu já assou uma tonelada de carne. Mas eu senti que ele estava, sabe, me catucando para dar uma olhadinha um pouquinho mais para dentro. E nós temos que ser sensíveis a isso. Às vezes nós estamos doando muito lá fora o que deixamos de doar dentro, certo? E se tem uma coisa que Deus tem zelo em nós, é de amar quem nós amamos. Eu falei um dia para um obreiro numa reunião de Santa Ceia, eu era pastor em Pelotas. O obreiro veio no púlpito e me deu um beijo no rosto e falou assim, pastor, eu lhe amo. Eu falei, obrigado, só que eu não preciso do teu amor. Falei, o que houve, pastor? E na época o Mateus tinha aí os seus 14 anos, o Mateus era um moleque agitado, não parava quieto na igreja. Minha esposa passou muito sacrifício com meu filho, que tem lá os seus TDAHs e algumas coisinhas mais. E eu falei para o obreiro, tu me beija no púlpito e fala que me ama, e fica falando mal dos meus filhos, então eu não preciso do teu amor. Que diz a Bíblia que quem ama o pai, ama. O camarada chega, ele abraça, diz que ele ama e fica por trás do Senhor falando mal dos seus. Não precisamos desse amor, não é verdade? E o próprio Cristo falou que quem ama o pai, ama o filho. E quem ama o filho, ama aquele que lhe enviou. Pronto, eu falei assim, tu não precisa me amar, meu irmão, ama a minha casa, ama a minha família. Tu amando a minha família, tu tá amando a mim. Pronto, é isso daí. É como o Ziba, né? Tem o mau obreiro, é o Ziba, né? O Ziba. Davi chega ao ápice do seu reinado, as 12 tribos de Israel se assentam no trono. Quando ele se assenta no trono, o estado de consciência trabalha. Ele lembra de Jonatas lá no campo, falando assim, olha, o meu pai procura pela tua morte, mas o tempo do meu pai vai passar, e um dia esse reino vai vir para a tua mão, para a tua mão. Eu tenho encontro para dizer que um dia esse reino vai vir para a tua mão. Quando isso acontecer, não esqueça de mim, não esqueça da minha casa. E chegou o dia que isso aconteceu, e Davi está sentado no trono, e ele lembra de Jonatas, e ele para de pé no trono e fala assim, tem alguém da casa de Saul que por amor de Jonatas eu posso usar para com ele de misericórdia? Aí levanta um obreiro que parece que é bom, que é o Ziba. Fala, ei, tem um, Mefibosete, está lá em Lodebar, na casa de Maquir. Só que porém, ele é aleijado. Sabe por que ele falou que ele é aleijado dos pés? Está lá em Samuel, no capítulo 5, 2 Samuel, eu creio que seja lá, que no momento em que Davi vai tomar Jerusalém dos jebuseus, o rei dos jebuseus, para meter medo em Davi, ele pega e fala o seguinte, se tu vier contra mim para me tomar Jerusalém das minhas mãos, até os cegos e aleijados que tem aqui, na cidade, te coloco para correr. Fechou os portões da cidade. Foi quando Davi usou os aquedutos de Ezequias e entrou na cidade pela água, pelos aquedutos, e uma noite tomou a cidade dos jebuseus. Só que antes de Davi tomar a cidade, ele falou para os seus soldados, aquele que... E se criou na tradição judaica que cego e aleijado não podia entrar dentro do templo e nem tampouco visitar a sinagoga. É por isso que aquele camarada da mão mirrada estava escondido e Jesus chamou ele para o meio. Se criou
essa tradição, que estava estabelecida naquilo que Davi fez. Por quê? Porque cego e aleijado não poderia entrar na cidade, nem tampouco visitar templos, sinagoga, nada, não poderia. E quando Ziba fala, está lá, mas ele é aleijado dos seus pés, Davi já tinha colocado uma placa, proibido entrar cego e aleijado, proibido entrar cego e aleijado. Mas quando ele lembra da casa de Jonatas, e aquilo que Jonatas havia profetizado para ele, ele fala, não, mas por amor a Jonatas, pode tirar a placa. Tira a placa da entrada, tira a placa e traz o Mefibosete, por amor à casa dele. Nós temos que ser protetores, um proteger a casa do outro, um proteger a casa do outro. Certo? Aí você vai falar assim, não, mas o Ziba foi só esse prejuízo que ele tentou causar contra a vida de Mefibosete? Não. Teve um ambiente de guerra, e que Davi foi para a guerra, e aí quando ele volta da guerra, ele pergunta para Ziba, cadê o Mefibosete? Aí o Ziba pega e fala para Davi, ele ficou e disse que não ia para a guerra com o rei. Aí diz a Bíblia que a ira de Davi se acende, ele manda chamar Mefibosete, e pergunta, por que tu não quis ir para a guerra? Aí o Mefibosete fala para Davi, vive o rei para sempre e vive a tua alma. Eu não tinha nenhum homem para albardar o jumento para mim. O rei esqueceu. Eu sou aleijado dos meus pés, eu preciso de alguém para me colocar em cima do jumento. Não tinha ninguém albardou, por isso eu não fui. Mas enquanto o rei estava no ambiente da guerra, eu estava aqui velando pela alma do rei, eu estava orando. Mas esse mau obreiro Ziba, ele queria destruição mesmo, porque era mau obreiro. Quer dizer, ele queria se autopromover na desgraça alheia. Viu o filho da fulana, hoje é o filho dela, amanhã vai ser o teu. Esses pastor radicalzão, eu gosto deles, eu gosto, porque eles vão ser radicalzão até os filhos dele ficar grandes e os netos chegarem. Eu conheci pastor de pegar menina com base na unha e falar assim, ó, está disciplinado e disciplinar na frente de todo mundo e falar assim, ó, aqui não é lugar para Jezabel não, certo? Mas quando chegou a netinha dele, quando chegou a época da filhinha dele, e às vezes ainda chamava minha esposa e falava assim, negrinha, o teu cabelo tu pode cortar e fazer o que tu quiser, porque para nós não dá nada, para os outros dá, mas para nós não dá nada. Sabe por quê? Porque se perdeu esse senso de proteção. Eu amo os teus filhos, mas por amar os teus filhos, tu tem que amar os meus filhos. E nós somos uma família. Nossa família não vai ser destruída. E nós não vamos nos automutilar. Nós vamos nos proteger uns aos outros. Hoje o negócio não está bom, mas amanhã vai melhorar. Hoje não está dando certo, mas amanhã Deus vai vir na nossa direção. Hoje nós estamos com as nossas dificuldades, mas nós cremos, nós somos uma família. Nós vamos nos autoproteger uns aos outros, porque o reino é o mesmo, o céu é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a direção é a mesma. E nós temos que ter essa capacidade, não ter esse espírito de, bom, nós queremos nos autoproteger somente a nós, sem proteger os demais. Quando acontece com o filho do fulano, eu propago, olha esse rapaz, calma, hoje é o filho dele, amanhã vai ser o teu. Então vamos nos preocupar com a porta para dentro, e protegendo aquilo que está da porta para dentro, nós vamos ter autoridade e autonomia para proteger aqueles que estão à nossa volta. Eu sempre digo, irmãos, o diabo tem uma raiva. Se o diabo pudesse, hoje as ideologias estão aí e Satanás tenta se infiltrar dentro das famílias. E se tem uma coisa que aconteceu no Brasil, é esse negócio de direita contra esquerda, e as ideologias de um lado e ideologia de outro, e dividiu as famílias. Hoje são filhos liberais truculentos contra os pais, resistindo a pais, resistindo a mães, e parece que a gente entra na guerra, a guerra da bandeira vermelha e da bandeira do Brasil. Nós estamos numa época de eleição aí, irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês, se peneirar essa raça toda aí, sobra muito pouquinho. Nós não temos que estar brigando por ninguém, nós temos que deixar, as autoridades são constituídas por Deus. Tu cumpre com a tua missão, vai dobrar o teu joelho e perguntar para Deus o que é melhor para o meu país. E no dia da votação tu vai lá debaixo da oração e do temor e coloca o teu dedinho lá e acabou. Tu não tem que estar na internet brigando, ferindo, machucando, perseguindo, falando mal. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus e o nosso reino não é aqui. Nós temos que nos blindar, nós temos que nos proteger, porque nós somos um corpo, e diz a Bíblia, bem ajustado. Então quando você protege da porta para dentro, você vai ter autonomia e autoridade para proteger outras famílias que vão depender muito da tua ajuda e do teu socorro. Encerrando aqui, o último cuidado que eu vejo que todos nós deveremos ter é com a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida.
vida. A presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque a presença do Espírito Santo em nós é uma presença que é dada, mas ela pode ser perdida. Quem aqui sabia que você pode ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã você pode não ter mais essa presença sobre a tua vida? Sansão, eu digo que Sansão matou um leão e perdeu para uma abelha. Ele derruba um leão, mas perde para uma abelha. Eu digo que Sansão, na força do Espírito Santo, ele rasgou um leão pelo meio, mas quando ele foi ter lá com a prostituta de Tímina, depois ele foi lá para Gaza, ele ultrapassou os limites de Deus. Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor levava Sansão até o caminho que ficava entre Dan, que ficava lá entre Zorra e Estaol. Até ali Deus levava, até que eu te trago, daqui para lá tu não vai. E ele brincou tanto com uma coisa que era tão séria, que era a presença de Deus na vida dele, que quando Dalila falou assim: os filisteus vêm contra ti, Sansão, como fez das outras vezes, ele falou: sairei contra eles como fiz das outras vezes. Só que diz a Bíblia que ele não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais com ele, porque presença dada pode ser presença retirada. Meu Deus, depois de provar das grandezas, depois de viver o impacto, depois de viver debaixo da glória, vamos perder isso agora? Não, temos que lutar por essa presença. A presença de Deus é dada, mas a presença de Deus é retirada. Esses dias eu questionei com um obreiro. Eu falei assim: quando Noé abriu a porta da arca, por que ele soltou o corvo primeiro? Porque o corvo ia, comia dos cadáveres e voltava. Aí ele voltava de novo, porque corvo se alimenta de cadáver. O próprio Senhor Jesus disse que onde estiver os abutres, ali estarão os cadáveres, certo? Porque corvo se alimenta de morto. Só que a pomba, ela saiu, fez um voo, não achando onde pousar, ela voltou para a arca. Porque a pomba, símbolo do Espírito Santo, não pousa em nada morto, tem que ter vida. Se não tem vida, não pousa. Nós temos que tirar o voo do corvo, arrancar o voo do corvo e trazer o voo da pomba. Pomba só pousa onde tem vida, pomba só pousa onde tem presença, pomba só pousa onde a vida é eminente. E eu falei para esse obreiro assim: quantos voos tu acha que a pomba deu? Ele falou 3. Eu falei: não, deu 5. Como 5? A Bíblia fala que foi 13. Eu falei: eu discuto contigo que foi 5 voos. E os teólogos defendem que a pomba, quando deu o primeiro voo, não achou nada com vida e voltou. No segundo voo, ela volta com o quê? Com uma folha de oliveira onde? No bico. Por que ela trouxe uma folha da oliveira? Oliveira é símbolo da resistência. Símbolo da resistência. Até hoje lá em Israel, eu trouxe um óleo da oliveira mais antiga do jardim do Getsemane. Óleo para ungir os príncipes, os reis da terra. É o óleo mais caro que tem dentro do Getsemane. Quando falaram assim das 4 oliveiras milenares, essa aqui é a mais antiga e o óleo dela é o mais caro. Eu quero desse óleo aqui. Eu tenho na minha casa esse óleo, mas não vou emprestar para vocês não, certo? É para ungir reis e príncipes, tá certo? Um óleo caríssimo dessa oliveira. Por quê? Porque eles encontraram no jardim do Getsemane possíveis oliveiras que deram testemunho quando Jesus suou gotas de sangue. Por quê? Porque a oliveira é símbolo da resistência. O dilúvio dura em torno de 377 dias, mais de um ano. Quando as águas baixam, quem que está lá de baixo? A oliveira, firme, forte e resistente. O Espírito Santo é símbolo da firmeza e da resistência. Ninguém para as obras do Espírito Santo. Só que a pomba foi e deu um terceiro voo. E diz a Bíblia que para a arca ela não voltou mais. Onde é que foi parar essa pomba? Aí eu vi o pastor Napoleão Falcão pregar que essa pomba deu um voo e ficou com a igreja. E essa pomba já só vai voltar para essa arca chamada céu a hora que ela arrasta a igreja consigo. Essa pomba foi encontrada. Sabe onde é que ela foi encontrada? Quando Jesus pegou um chicote e foi lá no templo. Quando ele chegou lá no templo, quem que estava lá? Os cambistas fazendo negócio dentro do templo. E Jesus falou o quê? Vocês transformaram a casa do meu pai numa casa e num covil de ladrões. A casa do meu pai é para ser chamada casa de oração para todas as nações da terra. Aí ele derruba as cadeiras, vira as mesas e solta as pombas, porque aquela pomba que voou estava presa no templo. E quando a pomba fica presa, vira um ambiente que não tem mais oração. A boca do profeta se fecha, não existe mais um ambiente de santificação, não existe mais um ambiente de liberdade. O que Jesus fez? Jesus derrubou as gaiolas e soltou a pomba, porque aquela pomba que voou estava presa no templo. E eu tenho falado por onde eu tenho passado, Deus está procurando quebradores de gaiola. Nós temos que voltar a soltar a pomba. Nós temos que ter liberdade para falar na autoridade do céu.
Nós temos que ter liberdade debaixo desta presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado, mas se nós não cuidar, ele pode se retirar. Coisa boa estar numa escola como essa e ver pessoas daqui com seu semblante brilhando, com o rosto lagrimejando, com a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a pomba na tua vida, ela não está presa, ela está solta, ela tem liberdade. Quantos entendem esta linguagem nesta noite, querem abrir a boca para dar glória a Deus? Jesus vai lá e solta a pomba. Irmãos, nós temos que quebrar a gaiola e deixar a pomba solta, solta. Quinto voo da pomba, onde é que a pomba aparece? Jesus tinha que se batizar, ele vai para onde? Para o Rio Jordão. Por que ele não se batizou dentro de Jerusalém? Por que ele não procurou o pai de João Batista, o Zacarias, que era sacerdote, para se batizar com Zacarias? Não, ele vai lá para a igreja do deserto, ele vai congregar onde? Na igreja do João Batista. Ele entra na fila, e o que aparece lá no deserto? A pomba voando no céu. João Batista está batizando com água para o arrependimento, de repente ele para e vê a pomba voando e pousando sobre Jesus, e ele pega e dá um brado de dentro da água: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele viu a pomba. Quando a pomba está voando, Jesus está presente, e quando Jesus está presente, o céu se abre. Diz a Bíblia: o céu se abriu e o Pai falou do céu: esse é o meu Filho amado, no qual minha alma se compraz. Quando a pomba está voando, Jesus está presente, o céu está aberto e o Pai está falando. Nesta noite, em nome de Jesus, não deixe a presença do Espírito Santo se afastar da tua vida nunca. Preserva essa presença que está aqui não está em qualquer lugar não, e não precisa de barganha, não precisa negociar não, é dada, e tem que ser preservada, não pode ser perdida. Quem é que está entendendo esta linguagem nesta noite pode abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus, porque a glória de Deus, ela pode ser dada, a presença de Deus pode ser dada, mas ela pode ser perdida. Só que tem porém, a presença de Deus, ela pode ser recuperada. Diga comigo: recuperada. Se perdeu, dá para recuperar. O que Sansão fez dentro do templo? Me restaura somente mais uma vez. Só mais. E sabe o que eu penso? Esses dias eu ainda estava analisando o texto de Sansão. É quando a Bíblia diz assim: e a casa caiu. Quando ele falou para aquele jovem: pega uma das minhas mãos e apalpa nas colunas do templo, para que eu possa derrubar as colunas, e as colunas caindo, vai cair todo o templo. E mais ele matou na morte do que na vida. Aí muitos dizem: Sansão foi um covarde, morreu no templo pagão dos filisteus. Só que tem porém, Sansão ali parece que ele morre como um covarde, ele morre junto com os inimigos envergonhado. Só que diz a Bíblia que ele morreu dentro da casa, porque a casa caiu. Só que quando você vai abrir a galeria dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, o escritor fala: faltar-me-iria falar de Baraque, faltar-me-iria falar de Sansão, que pela presença de Deus matou mais na morte do que na vida. Ele saiu da casa e foi levado para a galeria. Quem está na galeria está no andar de cima, quem está na galeria está no andar superior, porque a glória de Deus pode ser perdida, mas ela pode ser recuperada. Se nesta noite tu abrir a tua boca e tu gritar: a glória de Deus volta novamente como foi, como te acompanhou sempre. E quem veio aqui para sentir essa presença nesta noite, por gentileza, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. A glória de Deus pode ser perdida, pode ser recuperada, e ela pode ser repartida. Diga comigo: repartida. Sabe o que é uma glória de Deus repartida? É quando você fala com Deus e terceiriza a tua fé. É como o centurião de Cafarnaum. Ele foi ter com Jesus e falou: não é para mim, é para o meu criado que ficou em casa. Basta uma palavra tua e o milagre está acontecendo lá. Eu não vim buscar para mim, eu vim para repartir. Não é para mim, é para o meu criado que ficou em casa. Moisés para na frente do mar vermelho e fala: Deus, abre o mar. Em outras palavras, Deus pega e fala: para que quer que eu abra o mar, Moisés? É para o teu povo passar, glória repartida. Aí Deus pega e fala: já que tu pediu para repartir, Moisés, o mar vai abrir, aproveita e passa com a tua irmã Miriam para o outro lado e canta com Israel o hino da vitória. Pediu para repartir, é glória repartida. Ana no templo, ela ora e fala: Deus, dá-me um filho. Para que tu quer um filho, Ana? Não é para mim, é para a tua casa. É glória repartida. A glória de Deus pode ser repartida, e esta glória está aqui nesta noite. Se você quiser receber, você pode receber dela. Você pode receber dela. Não brinque, irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para vocês.
não brinque com a presença do Espírito Santo, e respeite a unção de Deus que está na vida do teu irmão. É melhor tu colocar o teu dedo na tomada e levar um choque de 220 volts, do que tu querer tocar em ungido de Deus. Não toca em ungido de Deus, senão tu vai tomar choque. A presença de Deus na vida de um homem deve ser respeitada. Não toque na presença de Deus na vida de ninguém. Ela tem que ser respeitada, porque esta glória ela pode ser repartida. Nós temos esse poder para repartir desta glória. Esta glória está sobre nós, ela pode ser repartida, mas a glória de Deus ela pode ser transportada. Entre todas essas ações do Espírito Santo, eu prefiro transportar a glória de Deus. Você sabia que Deus matou Uzá quando a arca da aliança balançou? Sabe por que Deus matou ele? Porque ele quis colocar a mão onde Deus não mandou colocar a mão. Deus mandou colocar o ombro. A arca era para ser carregada no ombro. Era a missão dos levitas coatitas, certo? Só que Davi está sentado no trono e ele tem uma ansiedade de buscar a arca da aliança que está há 20 anos em Kiriat Jearim. Ele vai lá e olha para o costume dos filisteus. A arca teve em Ecrom, teve em Gate, a arca teve entre os filisteus. E aí o que acontece? Os filisteus fazem uma prova com Deus. Se essas pragas, esses tumores que estão vindo, foi Deus que criou, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um carro de boi, vamos colocar a arca da aliança em cima, e se o carro de boi for na direção de Bet-Semes, bois esses ou vacas essas, que nunca passaram por jugo, e que acabaram de dar crias, se elas transportar e for para o campo de Bet-Semes, nós sabemos que foi Deus que criou essas pragas contra nós, tanto em Ecrom como em Gate. E quando a Bíblia nos fala que os filisteus se reúnem e fazem um carro de bois, colocam a arca da aliança em cima, e as vacas, que nunca passaram por jugo, uma olha para a outra, olha para trás, da arca da aliança, símbolo da glória de Deus. Nós vamos transportar, porque a glória de Deus é tão excelente que até o irracional gosta, até os irracionais aceitam. E as arcas, as vacas, uma dá um passo, a outra dá outro passo, outra dá outro passo, outra dá um passo. E diz a Bíblia que quando elas sobem no monte, andando juntamente, elas começam a berrar, porque elas deixaram para trás as suas crias, que acabaram de dar crias, para transportar a glória. Elas deixaram muitas coisas por transportar a glória de Deus. Quando elas descem no vale, elas são sacrificadas. Davi, ele desce do trono vestido como rei e vai buscar a arca da aliança, e ele vai usar os costumes dos filisteus, que é usar o carro de boi, que era o costume dos filisteus, quando a Bíblia mandava os levitas transportar a arca no ombro. Então ele desce como rei para buscar a arca, mas ninguém busca a glória de Deus vestido de rei. Não, só tem um rei, fora dele não existe outro rei. Davi pegou a coroa, pegou o cetro, pegou a roupa real e desceu como rei para buscar a glória. Quando ele vai buscar a glória, ele vai de forma errada, na junta de boi. Quando os boi tropeçam, Uzá vai colocar a mão onde é para colocar o ombro. Deveria colocar o ombro e não a mão, porque a glória de Deus ela não é controlada por mão de homem, ela tem que ser transportada. Tu transporta, mas tu não controla. Tu transporta, mas tu não dá o comando. Não dá o comando. Davi volta para sua casa, e a arca da aliança, que há 20 anos esteve em Kiriat Jearim, não aconteceu nada, só praga. Um homem chamado Obed-edom fura a fila e fala a Davi: já que tu não vai levar a arca da aliança, tu está triste, deixa ela ficar na minha casa. E a arca da aliança fica lá na casa de Obed-edom por 3 meses, e ele prospera sobremaneira. Eu tenho uma pedra, meu pastor, na minha casa, da primeira vez que eu fui lá na tribo de Benjamim, eu fui lá na casa de Obed-edom, onde a arca da aliança teve lá por 3 meses, no território de Israel. É no meio do deserto, até hoje lá nesse território, o que se planta colhe, aonde se cava brota água viva. Até hoje tem sinal de bênção e de prosperidade lá. Sabe por quê? Porque em 20 anos em Kiriat Jearim, aquele povo não teve zelo pela presença, eles se acostumaram com a presença e desprezaram a presença. Mas apareceu Obed-edom e disse: em 3 meses vai acontecer na minha casa o que não aconteceu 20 anos em todo Kiriat Jearim, porque esta glória vai ficar permanente, eu vou transportar ela e eu vou ter ela comigo. Quando a notícia chega para Davi e fala assim: olha, Obed-edom está prosperando, está crescendo, tudo que tem de prosperidade está na casa de Obed-edom. Aí Davi diz assim: agora nós vamos fazer a coisa certa, vamos pegar os levitas e vamos buscar a arca, e eu não vou descer do meu trono como rei, eu vou descer como servo. Como servo eu vou trazer a glória de Deus de volta. E ele desce como servo para trazer a glória de Deus de volta. E quando a glória de Deus volta para Jerusalém, ele fala: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Alguém grita de dentro da cidade: quem é esse rei da glória? E Davi grita lá de fora: o rei poderoso na guerra. Ele é poderoso, eu não sou. É ele que está no trono, não é eu que estou. Eu vim para transportar. Irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, vamos sair desta reunião tomados pelo Espírito Santo. Vamos sair daqui tomados pela glória. Quantos vieram aqui nesta noite para receber de Deus? Abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Eu já estou encerrando a minha fala, mas se você pode, num ato de comunhão, pegue a mão desse irmão que está do teu lado, e num ato de unidade, num ato de comunhão, pegue a mão desta irmã que está do teu lado, por gentileza. E se você pode, aperta a mão dele até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta a mão desse guerreiro para cima, por gentileza. Eu vou te dar 40 segundos só, para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Labramandacachura manacanda labachura manacanda arabassá. 20 segundos somente, fecha os teus olhos e abra a tua boca. Tekalabachuri bidikitu brabadaka mandaia tu bramanacanda labachai. E calamandabandugandu bramandaka maiassé. 10 segundos. Solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito. Adora do teu jeito. Adora do teu jeito. Adora do teu jeito. E calamandagandu brabadaka maiassé bibikitu brabadaka labachai. Fique de pé. Irmão, deixa um like nesse vídeo. Compartilha com alguém que precisa assistir essa mensagem. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. E é claro, se inscreva em nosso canal se você não for inscrito. Irmãos, o vídeo do pastor Sandro Fontoura é um vídeo que fala poderosamente aos nossos corações. Nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus de obras grandes, mas ele também é um Deus que trabalha nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas coisas que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nunca se esqueça que Deus, ele se preocupa com o ordinário, com aquilo que é de todos os dias. Deus, ele se preocupa com o trato da saúde. Deus, ele se preocupa com as nossas questões. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia junto com os seus amigos, ele se preocupou em não se contaminar com os manjares do rei, em não comer aquela comida que faria mal para o seu corpo e faria mal para a sua alma, porque mostraria que ele estava se entregando a uma vida de idolatria. Então nós precisamos ter esses conceitos guardados no nosso coração. Deus quer que nós cuidemos tanto do espírito como do corpo. E esse vídeo do pastor Sandro Fontoura, ele fala poderosamente aos nossos corações, porque ele nos explica como que um obreiro ele deve se portar, ele deve viver, ele deve andar, como que um obreiro ele deve servir a Deus e também cuidar de si. Talvez você está assistindo esse vídeo, mas tem muito tempo que você não se preocupa com as coisas do dia a dia. E é necessário ter esse olhar cuidadoso. É necessário ter esse olhar para o trato da nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o canal do pastor Sandro e também o canal da igreja da onde foi retirado esse corte, tá bom? Depois você entra lá, se inscreve, o pastor Sandro é uma bênção.
e o canal da igreja, onde ele deixou essa mensagem poderosa, também é uma bênção, irmãos. Eu vou deixar os dois marcados aqui e você entra lá e segue eles, tá bom? Assista aos vídeos, assista às pregações, porque vai edificar muito a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Não esqueça de deixar o teu like e também de deixar nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.